Hello! Errei! O cumprimento é Olá, que tal? Em espanhol, no caso, né, meus filhos? Povo de Jeová, de Já, seja da entidade divina que for, voltamos com o muito mútil, porque na semana passada a gente foi atropelado por uma data comemorativa, e aí eu tive que explicar essa data comemorativa para vocês, mas aí agora voltamos à programação normal. Semana que vem tem data comemorativa também, aí nós vamos dar uma torada no conteúdo, mas parte cultural também é conteúdo, não é mesmo? Seguinte, na outra semana, sem ser na semana passada, na anterior, eu tinha trabalhado com vocês os conceitos de muito e mútil, quando é que eu usava cada um deles, né? Só que o muito e mútil, assim, sozinhos e soltos, eles são um pouco complexos da gente entender. Então, o que que eu fiz? Eu trouxe alguns exercícios pra gente fixar aquele conteúdo, porque é importante que vocês entendam como é que é feito o processo pra gente realmente saber numa frase se vai muito, se vai mútil, se vai mútia, se vai os plurais. Então eu trouxe pra vocês alguns exercícios, tá? O primeiro exercício que eu trouxe é só pra gente retomar os conceitos de quando é que eu uso um e quando é que eu uso o outro, tá? Então, primeira coisa, a gente vai ler ali qual é a descrição e vai tentar descobrir qual é desses muito, mútil, mútios, mútia e mútias que a gente deve usar com esses casos específicos. E aí a gente já vai refrescando o cérebro. Tá? Então, o primeiro. Qual desses, daqueles ali de cima, né, em amarelinho, laranjinha, qual desses é utilizado com substantivos masculinos no singular, com verbos, com as exceções mejor, peor, más, menos, antes, depois, major e menor, e no final de frases ou antes de sinais de pontuação, tá? A palavrinha que tem mais funções, digamos assim, dentro do muito e do mútil é o mucho, tá? Então, o mucho, ele vai ser usado para acompanhar substantivo masculino no singular, para intensificar verbos, né, que são as ações, para usar junto com aquelas exceções, né, do mejor, peor, todas essas que eu já li, e também no final de frases ou antes de sinais de pontuação que indicam finais de frases, tá? Então, sempre que tiver uma lacuna para preencher ponto, mucho, porque tem alguma coisa antes que concorda com ele, tá? Então, mucho, nesses casos. Vocês já tinham visto isso, estamos só repassando. Qual desses vai ser utilizado com advérbios e adjetivos? Lembrando que advérbios e adjetivos são características. Advérbios vão ser características ou de adjetivos, né? Ou de verbos. E os adjetivos vão ser características de substantivos, né? De nomes de coisas. Então, com advérbios e com adjetivos, a gente usa o invariável, que é o muy. Então, aqui a gente completa com muy. Muy eu sempre uso com advérbios e adjetivos. Lembrando que más, menos, antes, depois, mejor, peor, major e menor são advérbios e adjetivos, mas eles são exceções. Com essas exceções eu não posso usar o muy, eu tenho que usar o mucho, que foi o anterior que a gente já viu. Seguindo, qual desses eu vou usar com substantivo masculino no plural, tá? Toda vez que eu tenho um substantivo masculino no plural e eu quero intensificar esse substantivo, eu coloco um adjetivo. O mútil, ele vai funcionar como um adjetivo. Se ele funciona como um adjetivo, ele precisa, tá, concordar em gênero e número com o substantivo. Então, se o substantivo é masculino, mucho. Se o substantivo está no plural, muchos. Seguindo. Com o substantivo feminino no plural. Sempre que for um substantivo, o ponto de referência para o uso do mucho, eu tenho que concordar. Se o substantivo é feminino, vai ser mucha. Se o substantivo está no plural, muchas. E aí, com o substantivo feminino no singular, lembrando de novo, com o substantivo tem que concordar com o substantivo no gênero masculino ou feminino ou no número singular ou plural. Então, se o substantivo é feminino, mucha. Se tá no singular, permanece mucha. Aí agora a gente vai aplicar isso nas frases. Eu coloquei para vocês 10 a 11 frases e aí a gente vai ir vendo uma por uma para vocês entenderem como é que a gente vai analisando essa frase para saber com o que eu completo, tá?
Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, olha a frase e completa ela mentalmente. Pode ser até em português, se vocês acharem mais fácil, tá? Então, no verão faz calor. Se eu tenho ali a lacuna e eu tenho que intensificar, no verão faz muito calor. O que faz muito? O que está sendo intensificado? O calor. Então, é com calor que esse muito vai ter que concordar. Então, aí a gente tem que raciocinar, tá? A palavra calor, ela aceita artigo na frente? Eu posso dizer o calor? Posso, tá? Então, tá ok. Posso dizer o calor. Se a palavra aceita esse artigo na frente, significa que ela é um substantivo. Se ela aceita o artigo, seja ele o, os, a, as, vai ser um substantivo, tá? Tem que ver alguns contextos das frases que às vezes parece que aceita, mas não aceita. Mas a gente vai ver isso depois, tá? Então, o calor é substantivo. Se calor é substantivo e é a palavra que vai ser intensificada pelo muito, o muito tem que concordar com o substantivo calor. Com substantivos eu uso mucho, muchos, mucha e muchas. Aí eu vou ver. Calor é uma palavra masculina, o calor. Mucho. Calor tá no singular. Então eu não preciso alterar esse mucho. Então vai ficar mucho calor. Tá? Ok? Deu pra entender? Espero que sim. Próxima. Esse presente é pra mim, em português a gente diria, né? Muito obrigada. Em espanhol, aquele gracias é um tipo de agradecimento em que a pessoa dá graças para o outro, tá? Então, se a gente fizer a tradução literal para o português, não vai dar certo a combinação, tá? Então, a gente tem que ir no espanhol mesmo. Gracias significa graças, tá? Então, se eu consigo colocar um artigo na frente de graças, eu sei se essa palavra é ou não substantivo. Então, eu posso dizer as graças, las gracias, né, em espanhol? Posso. Então, se eu posso dizer as graças, significa que graças é substantivo. Substantivo, eu tenho que pegar o muito e concordar com o substantivo. Graças são as graças, é feminino e é plural. Então, eu preciso colocar o mucho concordando com o feminino e concordando com o plural. E aí fica muchas, tá? Muitas graças. Ou seja, quando a pessoa faz alguma coisa legal pra ti, tu deseja pra ela muitas graças. Que ela seja agraciada, bendecida. Bendecida em espanhol. Abençoada, tá? Então, gracias ali é um substantivo feminino. Próxima frase. Ainda é muito cedo, tá? O muito, ele tá intensificando o cedo, certo? Então, o ponto de referência pra gente usar o muy ou mucho e as variações é o temprano, que significa cedo. Cedo, eu consigo colocar o artigo na frente pra saber se é substantivo? Eu digo o cedo? A cedo? Não, né? Então, não funciona colocar o artigo na frente, não dá certo. Se eu não consigo colocar o artigo na frente, ele não é substantivo. Se ele não é substantivo, o que me sobram de opções para eu fazer os testes, para eu ir verificando o que é temprano, o que é cedo, tá? Não aceitou substantivo, então vou ter que partir para as outras opções. Aí o que eu pergunto primeiro para ir fazendo os testes? Cedo é verbo? Como é que eu sei que uma palavra é verbo? Um verbo é aquilo que indica ação, estado ou um fenômeno da natureza, tá? Então, como é que eu faço? Eu testo para ver se eu consigo conjugar. Eu consigo dizer eu cedo no sentido de fazer alguma coisa cedo, não de ceder, tá? Cuidado. Eu cedo, tu cedas, ele ceda, nós cedamos, cedais, cedem. No sentido de ser cedo, de tempo, do sol na testa, não dá para conjugar. Então, não é verbo. Se não é verbo, a gente pergunta, é então alguma daquelas 8 exceções, mucho, que eu tenho que usar o mucho, né, no caso, mais, menos, antes, depois, melhor, pior, major, menor? Não. Então, não é exceção. Me sobraram pouquíssimas coisas. Se não é substantivo, não é verbo e não é exceção, só pode ser uma característica,
tá? Então, quando eu digo cedo, é uma característica? É uma característica. É cedo, é uma característica do momento atual. É tarde, é uma característica do momento atual, tá? Então, ser cedo é uma característica do dia. Ou, se a pessoa chegou cedo, não é uma característica da pessoa. No caso ali, o cedo é característica do verbo, tá? Então, como é característica, lembrem que com características, né, que são os adjetivos ou os advérbios, eu vou usar muy. Então, a frase fica, todavía es muy temprano, ainda é muito cedo. Próxima. No inverno, as manhãs são muito frias, tá? Cuidem. Em português, se vocês são ligados, isso ajuda vocês a responderem as questões, tá? Olhem só, se eu for completar ela em português, eu digo no inverno, as manhãs são muitas frias ou são muito frias? Muito frias, tá? Prestem atenção nisso que isso vai ajudar vocês depois, tá? Então, o ponto de referência é frias, porque eu quero intensificar que não só é frio, como é muito frio. E aí eu faço os testes. Eu consigo colocar um artigo na frente de frias, as frias? Não. Quando eu tô falando de temperatura, né? As frias não funciona com artigo, então não é substantivo. Eu vou fazendo os próximos testes. Frias é verbo? Eu frio, tu frias, ele fria, nós enfriamos, vós enfriais, não rola. Então também não é verbo. Próxima pergunta é saber se é exceção. Frias está dentro lá das 8 exceções do mas, menos, antes, depois, melhor, pior, major, menor? Não tá. Então não é exceção. Sobrou o que para esse frias? Ser característica, tá? Então o que são frias? As manhãs. Então frias é característica de manhãs. As manhãs são frias, ok? Se o frias é característica, eu vou usar muy para completar, tá? Próxima frase. Há comida, não te preocupes. Há muita, bastante comida, tu não precisa te preocupar, tá? Quando eu digo há muita comida, significa que o meu ponto de referência é o comida. Eu vou intensificar a quantidade de comida. Tem bastante, tem muita comida. Comida, eu consigo colocar o artigo na frente? Consigo, a comida. Se eu consigo colocar o artigo na frente, é um substantivo, tá? Se é substantivo, eu tenho que ver se o substantivo é feminino ou masculino, se está no singular ou no plural. Aí eu vou lá, comida é feminino ou masculino? Feminino, a comida. Tá no singular ou tá no plural? Tá no singular. Então eu vou colocar aquela palavrinha lá dos muy e mucho que concorda com comida, porque comida é um substantivo. Então tem que ser a muita ou mucha, né? No caso do espanhol, comida. Se vocês pensarem em português, o português ajuda um pouco a gente. No espanhol, a gente precisa raciocinar um pouco mais para responder. Mas no português a gente faz automaticamente sem saber por que a gente faz essas concordâncias ou de um jeito ou de outro, tá? Mas no espanhol o negócio precisa ser mais racional, porque senão a gente não consegue completar. Então vocês podem usar essa estratégia, né? De ir vendo item por item, é substantivo, é verbo, é exceção, é característica. Ou tentar colocar em português e aí adaptar. Só que muitas vezes, em português, quando eu tenho o uso do muito, ele não me ajuda no espanhol, porque o espanhol, o muito, pode ser traduzido por muy ou mucho, depende da palavra que ele está intensificando, então a gente tem que cuidar. Segunda parte do exercício, coloquei mais algumas frases e aí a gente agora vai ver uma por uma, tá? Em la academia hay alumnos, tá? Ou seja, o academia em espanhol não é o academia que a gente está acostumado no sentido de academia de fazer exercício físico. É academia no sentido de exercitar o cérebro, tá? Então, como se fosse uma universidade, um local de estudos, tá? Então, na academia de estudos, há alunos. Se eu quero intensificar os alunos, a quantidade de alunos, eu digo na academia há muitos alunos. Então, o meu ponto de referência é o alunos, tá? Aí, vamos fazendo os testes.
Alunos, aceita artigo na frente? Eu posso dizer os alunos? Posso, fica ok. Então, se eu posso colocar o artigo na frente, significa que alunos é substantivo. Se alunos é substantivo, eu vou ter que ver se é substantivo feminino, se é masculino, se está no singular ou está no plural, para eu concordar o mútuo com ele. Então, alunos é um substantivo masculino, tá? Os alunos. E está no plural, porque termina ali com um Szinho que indica o plural no caso dessa palavra aí. Então, eu vou colocar muchos. Mucho, porque concorda com o masculino, e o chos, porque concorda com o plural do alunos. Eu acho que quando é substantivo é mais fácil de fazer, porque a primeira assim tirada que tu consegue fazer de primeira, aí depois vai complicando um pouquinho mais. Sempre quando é adjetivo e advérbio dá uma complicada, tá? Então, próxima frase. Meu país é frio no inverno, tá? Em português eu completaria, meu país é muito frio no inverno, ok? E aí a gente vai fazendo os testes. Pessoal, a palavra frio, ela aceita artigo? Pode aceitar ou pode não aceitar. A palavra frio, assim como várias outras palavras do espanhol e do português, dependendo da função que elas ocupam na frase, né, elas podem ser tanto substantivos quanto adjetivos. Então, meu povo, o negócio fica complicado, porque a gente tem que fazer a análise da frase como um todo, tá? Então, a gente olha a frase. Meu país é frio. Frio é uma característica de país. Se é uma característica de país, esse frio, ele não é substantivo, porque característica a gente já viu que são adjetivos ou advérbios. Sendo esse frio adjetivo ou advérbio, ele não é substantivo. Então, por mais que em alguns contextos eu possa dizer o frio é muito prejudicial para as pessoas que vivem na rua, nesse caso, o frio é substantivo. Porque eu tô falando do frio. Mas aqui eu não tô falando do frio, eu tô falando do país. Eu tô dizendo que o país é frio. Então, o frio aqui é característica do país. Tá? Então, cuidado com isso daí. Não é tão simples assim identificar um substantivo. Às vezes, eles enganam a gente. Então, a gente tem que ver a frase para ver se na frase encaixa aquela palavra como substantivo ou não. Tá? Então, a gente vai fazendo os outros testes, caso vocês não tenham conseguido ficar muito claro. Frio é verbo, eu frio, tu frios, ele frios, nós friamos, não, tá? Então passo para as outras. É exceção? Mais, menos, antes, depois, melhor, pior, major, menor? Também não. Então, meu povo, sobra só característica. Frio é uma característica do país, tá? Se é uma característica, é adjetivo ou advérbio. Se é um adjetivo ou advérbio, eu uso muy para completar a frase. Próxima. Essa casa é menor que a de ontem. Ou seja, as pessoas estavam olhando casas e acharam uma menor do que eles tinham visto no dia anterior. Tá? Então, esta casa é muito menor do que a de ontem. Então, a gente vai ver que é o menor que está sendo intensificado. Porque ela não é só menor com relação à outra que a gente já tinha visto. Ela é muito menor, ou seja, é um cubículo. Então, é o menor que está sendo intensificado. Então, a primeira coisa, menor aceita artigo? Até pode aceitar. Quando eu digo o menor de idade fugiu da polícia. Aí, o menor, ele funciona como substantivo. Só que nesse caso, o menor não é substantivo porque ele é uma característica da casa. Então, a casa é menor. Se menor é uma característica, o que a gente tem que usar com características? Raciocinem aí, tá? Então, a gente fez aqui o teste de que, neste caso, o menor não é substantivo porque ele tá funcionando como característica, tá? Se ele não é substantivo, ele poderia ser verbo? Eu menoro, tu menoras, nós menoramos, vós menorais, não existe essa conjugação, então não é verbo. Próximo teste é ver se é exceção. Menor é uma daquelas exceções, mais, menos, antes, depois, major, menor, melhor, pior.
é uma das exceções. Então, com as exceções, eu uso sempre. Sempre. Mucho. Então, aqui a gente já matou a questão. Mucho. Por quê? Porque menor é exceção. Tenía discos de rock. Ou seja, tinha muitos discos de rock. O que a pessoa tinha? Os discos. Não era 1 ou 2 discos de rock, ela tinha, né, um balaio de discos de rock. Então, eu tô aumentando a quantidade de discos. Então, discos é a palavra que é o ponto de referência. Então, a primeira coisa que a gente testa se é substantivo. Como é que eu testo se é substantivo? Discos, aceita artigo na frente? O, os, a ou as? Aceita, eu posso dizer os discos. Então, neste caso, discos é substantivo. Com substantivo, eu tenho que usar o mucho concordando com esse substantivo. O substantivo é masculino, disco ou disco, e o substantivo é plural, né? Porque tem ali o Szinho, discos. Então, sendo masculino e plural, eu tenho que usar o mucho no masculino e no plural. Aí o que completa? Muchos. Pepe compra, ponto. Primeira coisa, meu povo. Pepe é um apelido, tá? Então, a mesma coisa que fosse Gabriela compra tal coisa. Primeiro detalhe importante, a gente tem que achar qual é que é a palavra que está sendo intensificada. Então, é muitos Pepes que existem ou o Pepe compra muito? Eu tô intensificando o substantivo Pepe, né? Ou eu tô intensificando o verbo compra? Eu tô intensificando compra, porque ele não só compra o que deve, como ele compra para mais. Então, é Pepe compra muito, Pepe compra bastante. E aí, sendo compra o ponto de referência, o que eu tenho que ver? Se compra é substantivo. Compra, aceita artigo na frente? A compra? Aceita. Só que não nessa frase. Porque nessa frase eu não tô falando da compra. Eu estou dizendo que compra é a ação do Pepe. Se esse compra dá ideia de ação, eu tô falando que ele, sei lá, saiu de casa para ir fazer as compras ou comprou pela internet. Eu tô falando disso. Eu não tô falando do produto que ele comprou. Quando eu falo do produto, até porque a gente não sabe o que ele comprou. Quando eu diz Pepe compra muito, só Deus sabe o que ele compra, não tá especificado. Quando eu falo a compra, eu tô falando de um produto ou de um conjunto de produtos específicos, tá? Então, comprei um creme. A compra, ou seja, o meu creme, foi barato. A compra foi barata, tá? Então, cuidado. Às vezes, uma coisa pode parecer que aceita artigo, só que no contexto específico que a gente está analisando, ela não é substantivo, que é o caso desta frase. Pepe compra. Compra é a ação de comprar, é a ação de gastar dinheiro, do seu gastar, né? O boletinho lá, comprou alguma coisa. Então, se é uma ação, não aceita substantivo, não aceita artigo, porque não é substantivo. Vamos coisa. Agora sim, deixa eu me passar para o outro lado para não ficar na frente. Aqui, tá? Então, nesse caso ali, o compra não aceita o artigo, porque não é um substantivo, tá? Aí vocês façam o próximo teste. Se o compra não é... Oi, aqui ficou invertida a coisa. Se o compra não é substantivo, aí eu vou fazendo os outros testes. Compra é verbo? Eu compro, tu compra, ele... Tu compras, né? Ele compra. Pepe compra é a mesma coisa que ele compra. Então, é verbo. Com verbo, eu uso mucho, sempre. Só que ele tem um outro detalhe. A lacuna para preencher com muy ou com mucho tá no final da frase. Se tá no final da frase, muito provavelmente eu uso mucho, porque tem um verbo antes, tá? Então, essas são as duas possibilidades. Quando é final de frase, normalmente é mucho. E também porque tem um verbo ali, né, meus filhos? Eu espero que agora eu não fique na frente das coisas, acho que não, tá? Próxima frase. Não tenho dinheiro, mas posso te ajudar. Aí eu vou completar mentalmente em português. Não tenho muito dinheiro, mas eu posso te ajudar. O que a pessoa não tem?
o dinheiro. Então, o ponto de referência pra gente fazer, né, as perguntas, se é substantivo, se não é substantivo, para completar com muito mútil, é dinheiro. Então, primeira coisa, vamos descobrir se esse dinheiro é substantivo. Para descobrir se é substantivo, eu vou lá e testo os artigos na frente. Eu consigo dizer o dinheiro? Posso. Nessa frase, funciona? Não tenho o dinheiro, mas posso te ajudar? Funciona, tá? Então, aceita artigo. Se aceita artigo, é substantivo. Ok. Se é substantivo, tá terminada a questão. Eu tenho que botar mucho e concordar para ver se é masculino, feminino, singular ou plural, tá? Então, a gente olha ali. Dinheiro é uma palavra masculina e dinheiro é uma palavra que tá no singular, tá? Então, eu vou concordar. Masculino, mucho. Singular, mucho. E aí eu completo. Feito a lida. Eu já disse pra vocês que eu acho que é mais fácil quando tem, né, substantivo. Povinho, então trouxe para vocês apenas alguns exercícios para vocês tentarem entender mais ou menos como é que eu faço. Então, a primeira coisa é tentar achar qual é que é a palavra na frase que está sendo intensificada para eu poder fazer o ajuste correto. Muy, mucho ou as variações, né? Muchos, mucha ou muchas. Achei a palavra que está sendo intensificada, eu começo a perguntar para aquela palavra o que ela é. Testo para ver se ela aceita artigo. Se ela aceitou artigo no contexto da frase, então vocês têm que prestar muita atenção, porque tem palavra que parece que aceita artigo, mas na frase não aceita, então vocês testem de qualquer forma. Se aquela palavra é verbo, se dá para conjugar. Vocês testem se aquela palavra é uma exceção daquelas 8, aquelas 8 exceções tem que decorar, tá? Não tem escapatória. Se não é substantivo, né, se não aceita o artigo, se não é verbo, se não é exceção, a gente pergunta se aquela palavra que é o ponto de referência para o muito é uma característica. E normalmente, se tu já testou todas as outras opções, só vai sobrar característica. Se é característica, é um adjetivo ou é um advérbio, e aí eu completo com um muy, tá? Então, não é difícil, só tem que ter um pouquinho de paciência com cada questão e um pouquinho de conhecimento de língua portuguesa. E aí eu não digo nem conhecimento específico de espanhol, é conhecimento de língua portuguesa, entender como é que a língua portuguesa funciona, porque às vezes a mesma palavra, ela pode ser substantivo, ela pode ser adjetivo, ela pode ser advérbio, ela pode ser verbo, ela pode ser qualquer coisa, tá? Então a gente precisa ver como é que ela funciona naquele exemplo. Coloquei para vocês aqui então as respostas do exercício, todas prontinhas para ficar completo. Aí, vocês têm o exercício aqui embaixo, no Classroom, para quem tá olhando isso no Classroom, vocês têm o exercício, tem a correção dele também. Então, o que eu aconselho vocês? Tentem fazer o exercício antes da correção. Testem, para ver se vocês conseguem fazer 1 ou 2, e aí marquem para vocês terem uma noção de que eu erro mais quando é característica, eu erro mais quando é substantivo, eu erro mais quando é verbo, para vocês terem uma noção e darem uma focada no que precisa ser focado, tá? Beijos e qualquer dúvida, entre em contato.